Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a apóstola Rosilene Gouveia e eu gostaria de compartilhar com você um pouco, com todos vocês, na verdade, um pouco do devocional que o Senhor tem ministrado ao meu coração. Tem sido coisas tão tremendas, sabe? Tirar um tempo para Ele, tirar um tempo para meditar, tirar um tempo para conhecer, tirar um tempo para descobrir esse cuidado desse Deus, esse amor desse Deus, essa graça tão imensa e tão, poderosa que nos invadiu o nosso ser. E eu gostaria que nesse momento compartilhar com você sobre o cuidado de Deus. O tema desse devocional é o cuidado de Deus. Às vezes, no mundo que vivemos, no estágio que estamos, a gente pensa que estamos só, a gente pensa que está abandonado, são tantos acontecimentos. Nós ligamos a televisão e as notícias são terríveis, os acontecimentos cada vez pior, é com criança, é com jovem, é com idoso, é até com os animais, né? O mundo está cada dia mais o mal reinando, né? Porém, por mais que a Bíblia diz que o mundo já é de maligno, enquanto estivermos aqui, o mundo pertence ao Senhor. Nós somos filhos do Deus eterno e essa terra Ele entregou a nós. Então, enquanto estivermos aqui, haverá o cuidado de Deus, haverá a proteção de Deus, haverá o amor de Deus sobre todas as coisas, sobre todos nós. O que podemos fazer diante de coisas tão magníficas quanto estas, a não ser gratos ao Senhor por todo esse benefício que nos alcançou. E eu quero compartilhar com você um tópico que diz assim: Deus cuida extremamente de nós em todo o tempo. Por causa do seu imenso amor por nós, não nos deixa só, nem nos abandona. Ele sempre está e estará presente conosco em todo o tempo e em todo momento. Por isso ele enviou o Espírito Santo, que é a nossa garantia, que é a nossa certeza, sabe? Se hoje nós temos uma certeza, se hoje nós temos um sinal, essa certeza, esse sinal, esse convencimento, ele vem do poder do Espírito Santo, que ele nos deixou. Jesus disse: eis que estou indo para o Pai, mas não vos deixarei órfão, não vos deixarei só. Eu enviarei o Consolador, o Espírito da verdade, que sonda tudo que vem do Pai e ensinará a vocês todas as coisas. Esse Espírito da verdade é o nosso Espírito Santo, é o nosso amigo, é aquele que cuida de nós, é aquele que zela por nós, é aquele que ministra em nossos corações o tempo inteiro, né? E eu quero que você abra comigo nesse momento em Salmos, capítulo 28, verso 7 e verso 8 de Salmos 28, que diz assim: o Senhor é a minha força, o escudo que me protege de qualquer perigo. Nele confio de todo o meu coração e dele recebo ajuda. Por isso estou cheio de alegria e louvarei o Senhor com as minhas canções. O Senhor é a força do seu povo, ele protege e salva o seu escolhido. Então, assim, nesse devocional de hoje, eu quero te dizer o quanto Deus te ama, eu quero te dizer o quanto Deus cuida de você, porque ele protege seu povo e o povo dele é você. É você, do jeitinho que você tá, da maneira que você tá, você é amado pelo Pai, você é escolhido pelo Pai, você foi feito nação santa, povo mais do que adquirido por Ele, desejado por Ele, de tal maneira que Ele amou o mundo, que enviou o seu único Filho para que nós pudéssemos ser salvos. Então todo o cuidado nós vemos desde Gênesis até Apocalipse, nós vemos o cuidado desse amor, o zelo desse amor, essa proteção toda que invade o nosso ser, que vem do nosso Deus, o Criador de todas as coisas, que te criou, que me criou, que nos formou para Ele. Então que nesse dia você possa entender que Deus é o Deus que te protege, que te guarda, que zela por você, que está com você em todo o tempo, sabe? Que não te deixará só, que renova as tuas forças, porque Ele protege o seu povo, fortalecendo, equilibrando, trazendo coragem, sabe? Ousadia, determinação, paz que excede todo entendimento. Esse é o nosso Deus, que faz todas essas maravilhas para nós e que nos garante, porque lá em Números, capítulo 23, verso 19, vai dizer que ele não é homem para que minta, não é filho do homem para que se arrependa. O que ele fala, ele cumpre. Então há uma garantia. E se antigamente a gente havia dúvida, não tinha aquela certeza, será que vai, será que não vai? Hoje há absoluta certeza, porque temos o Espírito Santo no nosso íntimo, nos garantindo todas as coisas. E Ezequiel, eu gostaria muito de ler com você, Ezequiel,
capítulo 34, verso 11 e o verso 14, do 11 ao 14, que diz assim: assim diz o soberano Senhor, eu mesmo vou procurar encontrar minhas ovelhas e vou cuidar delas. Farei como o pastor que procura as ovelhas perdidas de seu rebanho. Tomarei conta das minhas ovelhas, resgatarei minhas ovelhas de todos os lugares por onde elas foram, espalhadas no dia que nuvens e escuridão. Tirarei o meu rebanho do meio dos povos, reunirei as minhas ovelhas que se acham espalhadas pelas nações, e depois reunirei todas elas em sua própria terra. Novamente cuidarei delas pessoalmente sobre os montes de Israel, junto aos riachos mansos, aonde a terra é boa, e em todos os povoados. Darei às minhas ovelhas bons pastos nos montes verdes de Israel. Lá elas se deitarão tranquilas e bem alimentadas, tendo sempre pastos ricos. Desculpa a leitura que a gente lê assim muito rápido, porque tem que ser tudo muito rapidinho, mas eu quero te deixar essa leitura de Ezequiel 34, porque Ezequiel 34 chega aonde eu estou falando sobre essa bondade. Eu estou lendo no Antigo, para você poder entender que desde o Antigo ao Novo, desde a velha aliança à nova aliança, o Senhor é bondoso, e tudo que Ele faz é bom, o seu cuidado nos alcança, e tudo que Ele faz é para nos proteger, para nos guardar, para nos atrair para Ele. Nunca foi da vontade do Pai que a gente estivesse longe dEle. Nunca foi da vontade do Pai que a gente padecesse, que sofrêssemos por causa do pecado, por causa do engano, por causa do inferno. Coisas aconteceram de séculos em séculos, mas hoje, aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito tem dito. E o Espírito no nosso íntimo tem trago essas verdades genuínas e poderosas a nosso respeito e a respeito do nosso Pai, que diz que Ele cuida de nós, Ele zela por nós, Ele protege-nos, sabe? Ele tanto nos protege, gente, que Ele entregou o seu Filho. Tem ideia disso? Alguém entregaria seu filho para morrer no lugar de uma humanidade que não prestava, de uma humanidade que o desprezava, de uma humanidade que não havia expectativa de esperança alguma? Nunca. Eu não daria minha filha, nenhum deles, nem a minha neta, para nada disso, mas Ele deu o seu único filho, para que hoje nós pudéssemos estar aqui, ouvindo sobre Ele, entendendo sobre Ele, sendo ministrados sobre Ele, sabe? Nos aproximando a cada dia dEle, sabe? Sendo resgatado, porque Ele fez a reconciliação, Jesus fez a reconciliação do homem com o Pai. O Pai e o homem havia separação, mas em Jesus houve a aproximação. E hoje nós não só estamos próximos, como Ele habita em nós. Viramos o seu templo, templo do Espírito Santo, templo da vida de Deus. Então, querido, mais cuidado do que isso, mais zelo do que isso, mais prova que é isso. O que a gente está querendo? Um Deus Todo-Poderoso está cuidando de cada detalhe da nossa vida. Cada detalhe, cada zelo, cada mimo, cada proteção, cada livramento, visto e não visto, recebido e ainda não recebido. Sabe? O Pai faz. E você que está aí me ouvindo nesse momento, entenda. O dia mau se apresenta. Os acontecimentos estão aí fora. Não estamos livres de ver, de até às vezes passar. Porém, com Cristo, nós somos levados a lugares altos, onde o nosso corpo até sente o vento da tribulação, o vento da perseguição, o vento dos acontecimentos, mas estamos livres porque Ele nos garantiu lugares altos. Lá em João 16:33 vai dizer: no mundo tereis aflição, sofrimento, vocês vão sofrer por amor a mim, mas tende bom ânimo porque eu venci. Eu venci por vocês, eu garanti essa vitória para vocês. Então assim,
Vamos sentir a breve e momentânea tribulação? Sim, vamos sentir. Mas o tempo inteiro esse cuidado poderoso desse Deus estará conosco. Há uma promessa, não é um homem que prometeu. O homem é falho, ele falha jamais. Jesus falha jamais. O Deus eterno falha jamais. O que ele fala, ele cumpre, e há promessa sobre nossas vidas, há uma ordenança sobre nossas vidas, e ele é fiel para cumprir cada uma dessas promessas. Então eu gostaria de deixar esses versículos com você nesse dia. Eu gostaria que você meditasse sobre isso e que você entendesse e desse espaço para o Espírito Santo entrar, porque, queridos, se a gente ficar fixando os nossos olhos no Jornal Nacional, se nós ficarmos, ou qualquer outro tipo de jornal, se nós ficarmos meditando no que está acontecendo ao nosso redor, cada dia mais distante desse Deus nós ficamos, e cada dia mais distante dessas verdades genuínas nós ficamos, e somos levados a viver situações às quais o Senhor nunca quis para nós, nunca foi desejo dele. A palavra dele diz lá em Gênesis que tudo que ele fez era bom, e viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom, tudo. Ele criou os céus e a terra e viu Deus que era bom. Ele criou os animais e viu Deus que era bom. Ele fez a bondade dele. A palavra dele também diz que a sua bondade correrá atrás de nós e nos alcançará. Então ele não é um Deus mau, ele não criou o mal, ele não criou as dores, ele não criou o sofrimento. Tudo que ele fez e faz e continuará fazendo até aquele grande dia, que é quando Jesus virá nos buscar, é bom para as nossas vidas. E o que eu preciso fazer então, apóstola? Como é que eu vou crer? Eu preciso deixar a minha fé incendiar o meu ser. Eu preciso deixar a crença em Jesus, que em primeiro lugar é em Jesus, porque ele foi enviado para reconciliar o homem a Deus. Ele foi enviado para nos resgatar do império das trevas. Ele foi enviado para nos tirar das dores, dos sofrimentos e nos colocar no lugar santo onde ele está. Então sim, eu preciso crer nos feitos de Jesus. Eu preciso crer que Jesus foi o Filho de Deus enviado para me salvar, para me resgatar. Crendo nele, então ele me guiará para o caminho. E quem é esse caminho? É ele próprio. E para onde esse caminho vai me levar? Para Deus. Se eu não creio nele, se eu não me rendo a Jesus, eu nunca verei o Pai. E o Pai é Deus. Eu nunca terei acesso ao Pai, porque todo o acesso, tudo que nós temos de garantia vem por meio de Jesus. Então eu preciso me despojar, me entregar para viver o que Jesus conquistou na cruz para a minha vida, para a sua vida. É direito nosso, não importa aonde você esteja, ou o que você já fez, o grau do pecado, o nível do erro, as escolhas erradas. Deus não está querendo nada disso. Lá no capítulo 1 de Efésios vai dizer que ele escolheu nos enxergar cobertos com o seu amor. Ele escolheu, não fui eu que escolhi, não foi você que escolheu, foi ele. Ele escolheu olhar para a humanidade e não olhar os erros, e não olhar a ignorância, não olhar as más escolhas, de escolher outras coisas no lugar dele. Sendo que ele é todo soberano, todo poderoso. Ele fez tudo para nós. Será? Quando eu vejo a natureza de Deus, eu amo a natureza. E quando eu vejo a natureza de Deus, quando eu vou ver as paisagens, o mar, as árvores, os pássaros, tudo isso que ele criou, meu Deus, ele criou para nós. Foi para nós. Tem cores incríveis que Deus criou. E tem hora que eu falo, meu Deus, que incrível são essas cores. O Senhor brincou aqui, hein? Que maravilha, que magnífico é essas coisas. Tudo isso foi para você, foi para mim. Ele criou para nós. Quando ele criou o mundo e ele colocou Adão e Eva para governar o mundo, ele virou para Adão e falou, domine, governe. É a autoridade que eu te dou para isso. Adão errou, sim, entregou a autoridade para Satanás, mas Jesus veio e resgatou essa autoridade. Jesus veio e resgatou essa aliança que nunca era para ter sido quebrada, nunca era para ter sido despedaçada. Sabe? Ele veio e uniu de volta de uma maneira que jamais ou de nenhuma forma pode ser quebrada. É uma aliança perpétua, é uma aliança para todo sempre. E essa aliança é uma aliança de sangue, de
Cristo, que foi para o madeiro, se entregou por mim, por você, para que hoje nós pudéssemos ter a oportunidade de conhecer esse Deus. E de saber que Ele é cuidadoso, que Ele cuida, que Ele zela, que Ele protege e que Ele me ama acima de qualquer coisa. Acima dos meus erros, acima dos meus pensamentos, acima dos meus desejos, acima do que eu cometi, acima do que eu vou cometer. Jesus veio para nos dar a garantia do que eu cometi, do que eu cometo e do que eu vou cometer não ter efeito sobre a minha vida, mas que tenha somente um único efeito: a regeneração, o renovo, a chance de bater a poeira do que eu cometi e recomeçar. Todo esse recomeço vem através de Jesus. Então eu preciso crer nos feitos de Jesus. Eu preciso crer na sua autoridade e no seu poder. E então Ele nos levará ao caminho da vida e da verdade, que é Ele próprio. E esse caminho nos levará a Deus, que é o nosso Pai querido, celeste, todo-poderoso, que está aí cuidando nesse exato momento de você. Talvez você esteja ouvindo isso e sua mente esteja confusa. Seu coração está até sendo amassageado pelo Espírito Santo, mas sua mente confusa. Sim, isso confronta o nosso ideal, isso confronta o nosso achismo, isso confronta o que eu acho que é certo. O que nós pensamos ser certo diante dessa verdade, diante desse Deus, se torna anulado, se torna nulo, não tem valor algum. Todo o valor, todo o poder se encontra na palavra dele e nele, em quem ele é e o que ele faz e continuará fazendo por mim e por você. Então, nesse dia, que essa ministração chegue ao teu coração, alcance sua vida, muda todo o trajeto da sua maneira de pensar. Romanos 12:2 vai dizer que nós não podemos nos conformar com a conduta desse mundo, mas precisamos renovar o nosso entendimento pelo poder da palavra. Então eu não posso me conformar com o que o mundo está, da maneira que o mundo está, da maneira que o mundo dita. Eu preciso ser transformada pela palavra, pelo poder renovador, regenerador, que só encontramos na palavra e no poder do Espírito Santo. Nessa junção dos dois, eu consigo ter uma mente renovada e eu consigo mandar combustível para dentro do meu espírito, que é o meu coração. Então a minha maneira de crer muda, a minha forma de me dedicar é transformada, tudo por causa de uma renovação. Eu mando combustível para cá, que manda para cá, então eu tenho uma ação e uma reação, tudo na maneira de pensar, tudo na maneira de saber. Então, conhecereis a verdade, ela vos libertará. Jesus diz: o meu povo padece por falta do conhecimento. Então eu preciso conhecer para não padecer. Eu preciso conhecer para não viver uma vida de escravidão onde não há mais escravos. O Senhor aboliu a escravidão e nos fez livres, porque em Cristo Jesus nós nos tornamos livres. E em Cristo Jesus não estou livre de passar momentos ruins, não estou livre de ter momentos difíceis, não é isso que eu estou dizendo. Não é uma ministração sobre uma graça a qual tudo é de bondade. Não, teremos momentos de sofrimento sim, teremos momentos de perseguição sim, mas em todo o tempo há um Deus Todo-Poderoso cuidando de nós, há um Deus Todo-Poderoso zelando por nós e há um Espírito Santo nos dando força, equilíbrio, ousadia, determinação, alívio. Porque a paz que vem de Deus é uma paz que excede o entendimento e acalma o furor de tudo que está externo. Porque interno está no domínio do Espírito Santo. E é isso que nós precisamos, nos despojar, nos entregar para viver essa maravilhosa graça, esse maravilhoso amor que Jesus nos deu. Sabe, de passar por um momento de crise na saúde, de estar no hospital sem saber o que vai acontecer, de que maneira vai ser, mas confiar de todo o coração, porque a sua vara e o seu cajado, como diz lá em Salmos 23, é o que nos protege, é o que nos guia. Ele é o Deus da nossa vida, é Ele que julga as nossas causas e Ele já nos julgou justiça, já nos fez a sua justiça, nos tornou justiça de Deus. Então sim, sairemos dessa doença para a vida, sairemos dessa pobreza, dessa miséria para viver a bonança, porque Ele se fez pobre para que nós fôssemos ricos. Tudo isso é pelo cuidado de Deus e muito mais. Num pouco que a gente fala aqui, não tem como eu falar tudo, mas a gente vai no decorrer, a gente vai falando, porque é infinito essa verdade. Mas eu quero que você entenda uma única coisa.
Não ouça qualquer coisa e não seja levado por qualquer coisa que você está ouvindo. Ah, porque é crente, porque é pregador, tá valendo. Não, avalia a palavra. Tudo que sai da nossa boca tem que estar de acordo com o que a palavra dele diz. Se não tiver de acordo com isso aqui, deleite, jogue fora, não ouça, não guarde, porque a palavra dele é única, e a palavra dele diz já em Hebreus que é uma espada de dois gumes, ela divide medulas, ossos, tudo, ela faz separação entre o mundo e entre a santidade, entre o pecado, entre tudo. A palavra do Senhor é transformadora, a palavra do Senhor é avivadora, ela traz vida. Então, se o que você está ouvindo não te causa vida, não te causa impacto, não te causa vontade de conhecer, não te causa desejo de permanecer firme, ou se você ainda não conhece esse Deus, de conhecer esse Deus, então, meu querido, minha querida, desfaça dessa mensagem, porque essa não vem de Deus. O que vem de Deus produz dentro de nós, como a palavra dele diz, vida, e vida em abundância, eficácia, é vida que vem de Deus, não é uma vida carnal, é uma vida que vem dele, que brota dentro de nós. Então eu preciso analisar isso, eu preciso aprender, porque conhecendo eu sou liberto, conhecendo eu permaneço, conhecendo eu sou revestido, conhecendo eu passo pelo vale da sombra da morte, mas eu passo tranquilo, porque eu sei que a sua vara e seu cajado me protege. Que você fique com essa mensagem, que você fique com essa palavra, que te alcance teu coração. Não esqueça, Salmos 28, no verso 7 e 8, Ezequiel 34, do 11 ao 14. Que Deus abençoe, fique com Deus, amo vocês, e tudo que a gente tem feito aqui, todo esse processo nesse canal é para que você seja alcançado pelo Senhor. Não tem ganho maior do que isso. Então seja agraciado por esse Deus, seja abençoado por esse Deus, seja alcançado por esse Deus, seja avivado por esse Deus. Em nome de Jesus, um beijo, Deus abençoe.